concentração percentual. Concentração percentual eu posso ter em massa e em volume. No nosso caso no têxtil, é mais comum a gente usar ele em massa, mas eventualmente pode aparecer volume, então eu coloquei aqui também. Bom, o que é uma concentração percentual em massa? É a quantidade em massa de soluto proporcionalmente à massa total da solução. Ou seja, vamos supor que eu queira fazer uma solução e eu não queira usar o balão volumétrico. Eu vou usar instrumentos mais simples como o becker e a balança. Eu vou trabalhar tanto a pesagem do reagente quanto a pesagem do soluto. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos uma solução que ela é composta de 5 gramas de soluto e 45 gramas de solvente. Então eu tenho aqui 5 gramas de soluto e os 45 gramas de solvente. Quando eu juntar esses dois, eu vou ter no final 50 gramas de solução. Então essa solução ela é trabalhada de modo mais simples. Ela é trabalhada só com pesagem, independente de se for um líquido ou se for um sólido, tá? Isso aqui é utilizado no preparo de solução, quando tem uma concentração bastante alta, geralmente a gente pode fazer isso aqui, porque o balão volumétrico, ele é um balão que ele traz precisão no preparo de solução, e assim é um preparo de uma solução um pouco mais grosseira, então a concentração aqui ela não é tão refinada. Mas, quando a gente vai fazer uma solução 40%, 50%, a gente não precisa de um refino desse. Então, a gente pode usar esse tipo que é mais fácil de ser preparado. Tá? Por isso que existe a concentração de percentual também. Bom, se eu quiser fazer pela lógica, eu posso fazer. Eu tenho aqui 5 gramas, que eu juntei com 45, deu 50. Então, por exemplo, eu vou preparar 50 gramas de uma solução 10%, eu vou ter que calcular quanto é 10% de 50, que é só eu multiplicar por 0,1, vai me dar 5 gramas. Tá? Então, eu já sei que 5 gramas é a quantidade do soluto. Se 10% é o soluto, para chegar em 100 faltam 90, então 90% é de solvente. Se o meu total é 50, 90% de 50 é 45. Então, eu posso fazer isso de modo intuitivo, ou eu posso fazer isso utilizando essa equação aqui, onde eu tenho lá que colocar a massa do soluto, eu tenho que a concentração em percentual é a massa do soluto dividido pela massa da solução, vezes 100 para já tirar o número em percentual. Então, se alguém me pede para preparar uma solução 10%, né? Então eu vou colocar o 10 aqui, de 10%. Eu vou querer saber a quantidade de reagente que eu vou ter que pesar. Ele me dá já que eu preciso preparar 50 gramas dessa solução, então eu descubro a massa do soluto. Se eu quero saber a massa do solvente, então eu tenho a massa da solução, que é a quantidade que eu vou preparar, vai ser igual à massa do soluto que eu descobri, vou descobrir também a massa do solvente. Então, de modo bem rápido, né, relembrando, concentração percentual quer dizer isso, é a massa do reagente proporcional à massa da solução. A massa do solvente é o restante para completar essa concentração aqui, ok? Eu tenho também proporção e volume, que no fundo vai ser a mesma coisa. Então, vamos exemplificar aqui com esses dois líquidos. Então, eu tenho 40 ml aqui e 60 ml aqui. Eu fiz para marcação para vocês visualizarem melhor. Então, se eu fosse preparar uma solução, eu misturaria os dois e eu chegaria em 100 ml, tá? O soluto sempre vai ser aquele que eu vou ter em menor quantidade. Então, assim, eu tenho 40 ml de soluto e 60 ml de solvente. 40 ml num total de 100 representa 40%. 60 ml num total de 100 representa 60%. Também posso fazer isso pela fórmula, né? Onde eu vou ter o percentual aqui, que no meu caso essa aqui é uma solução 40%, né? O meu volume de soluto é um volume de 40 ml, o meu volume de solução é o volume de 100 ml. Então, eu também consigo calcular através dessa equação aqui, tá?
Para mim é indiferente. A modo como vocês se sentirem mais confortáveis, vocês podem calcular, ok? Eu vou rapidinho tentar escrever um exemplo para a gente fixar isso ali. Então, por exemplo, eu preciso de calcular uma solução 10% e eu preciso preparar uma massa de 50 gramas de solução, que é o que tá me dizendo o exemplo aqui. Como que eu vou preparar usando essa equação aqui embaixo? Eu vou fazer pela equação porque eu acho que é onde vai dar mais dúvida. Se eu for usar essa equação aqui, eu vou escrever assim, ó, 10 é igual a massa do soluto, que é o que eu quero saber, dividido por 50 vezes 100, tá? Como que eu vou fazer isso aqui? Tem que cuidar muito com a matemática, tá, pessoal? Façam no passo a passo. Vamos fazer essa multiplicação aqui, dividido por 50, que aí a gente pode cortar um zero aqui, tá? Então, eu vou ficar lá 10 igual a 10m dividido por 5, tá? Aí, nesse caso, eu consigo fazer essa divisão, mas vai acontecer que em alguns casos eu não vou conseguir fazer essa divisão, tá? Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Eu vou fazer como se eu não pudesse fazer para exemplificar. Esse que está dividindo eu passo para lá multiplicando. Então, 5 vezes 10 igual a 10 vezes a massa. Eu preciso deixar a massa sozinha, ela está multiplicando. Eu passo para lá dividindo. Então, aqui eu vou ter... Opa, desculpa. Ai. Eu vou ter 5 vezes 10 dividido por 10, que é igual a n. Aqui eu vou poder cortar esse aqui com esse aqui. Então, a minha massa vai ser igual a 5 gramas. A massa de quem? Massa do soluto, que tá aqui, tá? Então, assim é que eu descubro a minha massa do soluto. E aqui, para continuar, é bem simples, né? Então, se eu já tenho que meu total de solução é 50, eu vou colocar aqui em cima, igual a massa do soluto aqui eu descobri que é 5, mais a massa do solvente. Agora é só resolver, 50 menos 5, a massa do solvente vai dar então 45, tá? Se eu precisar calcular, e vai ter momentos onde a gente vai precisar calcular soluções em percentual massa, eu vou ter que fazer esse tipo de cálculo aqui. Então, assim a gente vai trabalhar concentração, percentual e massa. O mesmo eu estendo para o volume, tá? Apesar de que eu acho que a gente não vai chegar a usar, mas eventualmente vocês podem ver, mas o formato é o mesmo. E quem não quiser, pode simplesmente fazer intuitivamente. Ah, eu quero alguma coisa 10% de 50. Quanto é 10% de 50? Eu sei calcular que é 5 gramas. Então, 5 gramas vai ser o meu soluto. Quem é o meu solvente? A diferença é o que falta para chegar no 50, ok?